Olá pessoal, aqui é o Luciano do excelfácil.net e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante. É um assunto tão importante que eu preferi quebrar em 2 vídeos esse assunto, esse tema, porque senão o vídeo fica muito longo e aí fica cansativo de vocês acompanharem, mas é muito importante que vocês saibam, entendam bem sobre o que a gente vai falar, tá? Eu comecei a falar sobre esse assunto no vídeo passado, eu não ia falar sobre isso agora, o pessoal que está inscrito na lista VIP sabe, porque eu converso muito com eles, e eu falei que essa semana eu ia falar sobre outros assuntos, mas eu decidi mudar um pouco as coisas, porque nos últimos dias muita gente veio perguntar assim, Luciano, como é que vai ser o curso? O que você vai ensinar? Como você vai ensinar? Você vai ensinar Excel avançado? E essa pergunta foi muito recorrente, e eu decidi falar logo sobre esse assunto, porque esse negócio é um mito. É o mito do Excel avançado. E um dia eu vou ter um editor de vídeo para fazer meus vídeos aqui, para editar, e eu vou pedir para ele colocar assim, ó, um negócio bem chamativo, assim, ó, o mito do Excel avançado. Porque é muito importante vocês entenderem esse negócio para desmistificar de uma vez. Tá? Muita gente fica preocupada, eu preciso aprender para colocar Excel avançado no currículo. E eu mesmo teve uma fase da minha vida que eu tive essa preocupação. Quem leu a minha história lá no blog entende o que eu estou falando, já sabe do que eu estou falando. Se você não leu, vai lá ler. É legal para você entender por que eu estou falando sobre isso, tá? E muita gente fica preocupada, tá? Não, eu preciso aprender muitas funções, preciso saber muita coisa. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre cursos que estão sendo vendidos por aí, tanto presencial como pela internet, cursos de Excel avançado, eu fui ver um pouco do conteúdo e, assim, fala-se muito sobre aprender muitas funções e tal. A única coisa, assim, mais avançada que eu vejo nos cursos é conhecimento de macros em VBA, que de fato é um conhecimento mais avançado, exige que você entenda de programação. Então, assim, foge um pouco até do escopo do Excel em si, apesar de ter a ver. E é a única coisa que é mais difícil de fato. Tá? O resto tudo que está sendo vendido aí como Excel avançado, na verdade são coisas simples, que basta você conhecer, tá? E eu vou falar um pouco mais sobre isso no segundo vídeo, tá? Não vou falar sobre isso agora. No finalzinho aqui eu vou explicar melhor como vai ser o segundo vídeo, tá? Mas enfim, sobre esse negócio de Excel avançado, eu costumo separar as pessoas em 2 grupos. Em vez de básico, intermediário e avançado, eu separo só em 2 grupos. É o seguinte, é o grupo das pessoas que sabe de verdade e o grupo das pessoas que acha que sabe. E eu vou contar uma história para vocês para exemplificar isso, tá? Uma história real e inclusive tenho aí um depoimento logo na sequência para vocês verem que isso é verdade, isso que eu vou contar, tá? Alguns anos atrás eu era gestor de uma área na empresa que eu trabalhava, e era uma área que trabalhava com informações gerenciais, então a gente usava o Excel assim, o dia inteiro, todo dia, era ferramenta de trabalho. Tá? E eu tinha uma vaga lá para preencher, uma vaga de analista, e eu precisei fazer um processo seletivo, e para a empresa que fazia a triagem dos currículos mandar os candidatos, eles precisavam que eu delimitasse alguns parâmetros, e eu precisei colocar lá, bom, põe aí Excel avançado. E veio os candidatos para fazer a prova. Eu tinha tanta convicção de que esses 2 grupos, dos que sabem e os que acham que sabem, era real, que eu fiz uma prova assim. Tinha 4 questões e uma regra. E a regra é, não tem regra. Faça o que quiser, do jeito que quiser, não tô nem aí. Quer consultar o Google, quer trazer material escrito, fica à vontade. A prova não tinha limite de tempo. E as pessoas ficavam horas fazendo a prova. Eram 4 perguntas só. Perguntas que tinham ali um contexto da nossa realidade, mas eram perguntas que eram fáceis de se responder. Exigia que a pessoa conhecesse alguma coisa muito específica? Não. O que precisava? Precisava que a pessoa soubesse usar o Excel com inteligência. E é esse o grande divisor de águas ali. O cara que sabe usar, o cara que não sabe. Tá? Saber usar as coisas com inteligência. E assim, ninguém nunca conseguiu responder as 4 perguntas. Algumas pessoas se aproximaram mais, mas ninguém conseguiu responder as 4 perguntas, nunca. Tá? E eu vou colocar aqui o depoimento de uma das pessoas que fez essa prova, que fez esse teste. Ele foi contratado por outros quesitos também, e ele vai contar um pouquinho da história deles, vocês vão entender bem por que eu falo muito desse negócio de Excel avançado é um mito. Tá? E assim, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre 2 coisas, continuando o assunto aqui. Eu vou desmistificar esse negócio de funções, que você precisa saber muitas funções. Como? Eu vou apresentar para vocês o cara que é o papa do Excel, ele sabe tudo sobre Excel, vou passar o contato dele para vocês, então é informação quentíssima, quentíssima. E ele é um cara muito solícito, ele sempre responde, sempre, 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 sempre. E ele sabe absolutamente tudo de Excel.
E eu vou trazer no próximo vídeo também alguns exemplos de trabalhos muito bem feitos e trabalhos que deixam muito a desejar, apesar de serem vendidos como trabalhos bem feitos, tá? E aí vocês vão ver claramente essa diferença no próximo vídeo, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, para não ficar muito extenso, vou encerrar por aqui. Vejam o depoimento do Eduardo, que é a pessoa que participou lá do meu processo seletivo, e vocês vão ouvir a história dele. E a gente se encontra então no próximo vídeo, beleza? Até mais, tchau, tchau! E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Eduardo Ideia, trabalho no HSBC e conheço o Luciano há mais ou menos uns 4 a 5 anos. Inclusive foi ele que fez a minha entrevista no banco. Na época eu lembro que eu não tinha muito conhecimento no Excel, no Access, e mesmo sendo formado na área eu não tinha aproveitado muito essa parte do Excel e do Access. Então assim, a prova que a gente fez lá foi aplicada para todos os concorrentes da vaga. E eu lembro que eu demorei mais ou menos, eram 4 questões, eu demorei mais ou menos 1 hora para resolver. Eram questões simples, que hoje, com o conhecimento que eu tenho em Excel avançado, no Access, eu responderia elas em menos de 10 minutos. Eu lembro que a primeira questão era sobre uma tabela dinâmica, que a gente tinha que fazer um PROC-V, procurar um determinado dado nessa tabela dinâmica. Tínhamos uma questão sobre soma-C também, que era para somar determinada sheet em uma outra sheet, com algum dado aprimorado. E eu, se não me engano, a última questão que eu não tinha ideia de como fazer era fazer uma macro e vincular o Access. Então eu aprendi muito no Excel avançado, o Luciano me ensinou bastante sobre como aplicar macros, a fazer vínculos com o Access. E foi uma coisa gostosa de aprender, foi um know-how que eu não conhecia. Então hoje eu posso te dizer que o Excel é uma ferramenta excelente, ela te ajuda em N situações, ela é simples, ela é rápida, ela é ágil e ela te dá um suporte muito bom para a sua vida. Então pessoal, é isso aí.